Esses brasileiros só servem para limpar o chão, não é mesmo? Essa frase odiosa foi cuspida por um turista britânico, descaradamente orgulhoso e jogando lixo por todo o chão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, como se fosse um rei intocável. Eles viam aquele aeroporto, conhecido por seus altos padrões de limpeza e qualidade de serviço, como um palco para seu desrespeito. Ignorando completamente o incômodo dos outros, eles espalhavam lixo por toda a parte e até adotavam uma atitude de contínua provocação contra os funcionários da limpeza que trabalhavam para recolher a sujeira. No entanto, essa agressão acabou levando-os a um final terrível que jamais poderiam ter imaginado. Que tipo de castigo imediato lhes sobreveio? Vamos agora examinar detalhadamente toda a situação. Para viajantes de todo o mundo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos é o portal que define a primeira impressão sobre o Brasil. O interior do aeroporto é impecavelmente limpo, de tirar o fôlego. O piso polido e brilhante acolhe calorosamente os visitantes. Através das amplas janelas de vidro, a vasta imensidão do céu brasileiro e a imagem dos aviões deslizando para a pista podiam ser vistas. Os turistas, maravilhados com a cena, estavam ocupados tirando fotos, seus rostos cheios de admiração e emoção. Não acredito que isso seja um aeroporto, exclamou uma viajante dos Estados Unidos. Um turista europeu ao lado dela acenou em concordância. É verdade, é incrivelmente limpo, parece um hotel de luxo. É o Brasil, conhecido por seu serviço caloroso, em sua melhor forma. Embora os funcionários do aeroporto trabalhassem com agilidade, eles sempre recebiam os viajantes com um sorriso cativante e a calor humano típica dos brasileiros. Ao ver alguém precisando de ajuda, eles se aproximavam imediatamente para oferecer. Precisa de ajuda, meu amigo? Essa pergunta carregada de afeto trazia alívio aos rostos dos viajantes. Não, obrigado, respondiam, seguindo educadamente em direção ao portão de embarque. Perto do portão, os viajantes conversavam e riam com suas famílias e amigos, aguardando suas partidas. O aeroporto era banhado por uma música de fundo tranquila, criando uma atmosfera serena e acolhedora. Ao mesmo tempo, em um café próximo, uma paulistana de terno estava trabalhando calmamente em seu laptop, saboreando seu café matinal. Observando sua figura calma e focada, os turistas estrangeiros sussurravam em tom de admiração. Os brasileiros são realmente gentis e educados. Nesse momento, um viajante se dirigiu ao funcionário da limpeza. Deve ser muito difícil manter um lugar tão grande limpo o tempo todo. O funcionário da limpeza, seu Roberto, acenou com a cabeça e sorriu, respondendo com humildade tipicamente brasileira. Que nada, senhor. Se pudermos fazer com que todos se sintam tão confortáveis quanto em casa, ficaremos felizes. Ao ouvir essa troca, sorrisos naturais surgiram nos rostos das pessoas ao redor. Todo o aeroporto estava envolvido por uma atmosfera calorosa, um símbolo de que a mais bela paisagem do Brasil, a alta civilidade de seu povo, estava sendo exibida ali em Guarulhos. No entanto, a quietude pacífica daquela manhã foi quebrada por um barulho e um grito repentino que ecoou pelo aeroporto. Ei, isso é o Brasil? Não é tão impressionante quanto pensávamos. Um grupo barulhento de turistas britânicos irrompeu, arrastando rudemente suas malas. Eles caminhavam como se estivessem a ocupar o corredor, obstruindo a passagem de todos os outros. Um dos homens de meia idade zombou. O corredor é muito estreito. Não faz mal se a mala bater um pouco, relaxem. Seu comportamento arrogante parecia engolir todo o aeroporto, ignorando completamente os outros viajantes. Assim que chegaram perto do portão de embarque, imediatamente ocuparam todos os assentos vazios, espalharam suas malas aleatoriamente pelo corredor, sem se importar com o fato de estarem bloqueando a passagem. Pegaram seus próprios salgadinhos e bebidas e começaram a comer, quebrando instantaneamente a serenidade do aeroporto. O lugar é grande, podemos fazer o que quisermos, não é? Disse uma mulher, sentando-se de lado no corredor. Latas vazias e embalagens de salgadinhos começaram a rolar ao seu redor. É um espaço enorme. Um pouco de sujeira não vai fazer mal, disse o homem de meia idade, que parecia ser o líder do grupo, em tom de zombaria. Seus companheiros concordaram, agindo como se estivessem a exibir-se. Jogaram lixo no chão.
Eles até derramaram as bebidas que estavam tomando, completamente despreocupados. Os viajantes ao redor olhavam para eles com expressões confusas, as sobrancelhas franzidas com a má conduta. Não consigo acreditar. Como podem agir assim? Sussurrou um turista europeu próximo. Os viajantes brasileiros, por outro lado, embora claramente incomodados, abstinham-se de uma confrontação direta, em linha com o hábito de buscar a harmonia. Um jovem brasileiro murmurou: por que tanta audácia? Pensam que estão na casa deles? Em resposta, um dos britânicos balançou uma garrafa plástica e disse: de qualquer forma, é trabalho dos brasileiros limpar, não é? Não é nossa preocupação. Ao ouvir isso, o funcionário da limpeza, que trabalhava por perto, parou instantaneamente e olhou para eles. Mas ele não disse nada, apenas exibiu uma expressão de resignação e voltou a limpar silenciosamente. O homem de meia idade do grupo gritou ainda mais alto: é isso que é o Brasil, então. Um lugar que só sobrevive pela limpeza dos outros. Suas risadas vulgares engoliram o silêncio ao redor. Aquele canto do aeroporto foi subitamente envolto por uma atmosfera desagradável. No entanto, eles não tinham ideia do resultado terrível que seu comportamento traria em breve. O ar no aeroporto congelou completamente devido ao seu comportamento desordenado. Um casal brasileiro, que aguardava silenciosamente perto do portão de embarque, não suportou mais o lixo e a confusão que estavam sendo criados. Eles se entreolharam. Querido, vamos para outro lugar, disse a esposa em voz baixa. O marido acenou sem palavras, pegou suas malas e se levantou. Era um protesto silencioso, mas a profunda aversão era inegável em suas expressões. Outro jovem brasileiro, incapaz de suportar as ações deles, reuniu coragem e disse: com licença, por favor, poderiam jogar o lixo no cesto? Este é um espaço para todos usarem. O líder do grupo virou-se, bufou e riu. Limpar é o trabalho de vocês brasileiros, não é? Ele jogou a garrafa plástica que segurava no chão, rindo alto com seus companheiros, ignorando os olhares ao redor. Somos clientes que pagam, certo? Vocês apenas calem a boca e limpem. Diante dessa atitude arrogante, a voz do jovem subiu um pouco. Este é um lugar público. Por favor, respeitem os outros. Tenham consideração civil. O ar esfriou instantaneamente, mas o britânico deu de ombros e zombou. Os brasileiros realmente têm um coração de vidro para ninharias como essa. Seus companheiros concordaram em uníssono. É isso mesmo, não é grande coisa. Os brasileiros são sempre tão mesquinhos. Suas vozes eram altas e todos os olhares se voltaram para eles. Uma mãe com um filho pequeno puxou a criança para perto, olhando-os com olhos de apreensão. Neste momento, um brasileiro de meia idade se aproximou calmamente do jovem e disse: deixa para lá, não adianta tentar argumentar com gente assim. Não se rebaixe ao nível deles. O jovem, com uma expressão de frustração, acabou por desviar o olhar. No entanto, a raiva por sua má conduta se espalhou silenciosamente entre os viajantes ao redor. Como podem ser tão incivilizados? É uma vergonha fazerem isso no aeroporto, a porta de entrada do país. Tais comentários circulavam na multidão. Os olhares lançados a eles ficaram ainda mais frios. Mas eles ignoraram completamente esses olhares, continuaram rindo alto, fazendo barulho e jogando lixo. O líder espalhou lixo ao redor, como se estivesse se exibindo, e disse em tom de desafio: vejam, ninguém se atreve a nos confrontar. A atmosfera ao redor ficou ainda mais pesada. Os viajantes brasileiros evitavam os assentos, mas a aversão que sentiam persistia. E se a situação piorar, alguém sussurrou preocupado. Neste momento, a figura de um funcionário do aeroporto se aproximando à distância foi avistada. Uma ponta de expectativa pairou nos olhares ao redor. O funcionário da limpeza, seu Roberto, apareceu novamente. Ele se aproximou deles com uma postura calma, exibindo um sorriso gentil e fazendo uma reverência educada. Com um tom suave típico brasileiro, ele disse: peço desculpas. Ficaríamos gratos se pudessem jogar o lixo nos locais designados. Isso nos ajudaria a manter um ambiente confortável para todos.
O grupo ficou momentaneamente atordoado com suas palavras, mas o líder de meia-idade bufou imediatamente. O que você está dizendo? Limpar é o seu trabalho, não é? Essa frase aguçou ainda mais os olhares ao redor, mas eles não se incomodaram. O homem de meia-idade continuou. Somos clientes que pagam. Estamos dando trabalho a vocês. Deveriam nos agradecer. O funcionário da limpeza manteve a compostura e respondeu calmamente. Este é um espaço que todos os viajantes devem usar confortavelmente. Peço sua cooperação. Sua atitude firme e sem submissão lhe rendeu olhares de apoio de alguns viajantes. No entanto, o líder deu de ombros e chutou o lixo aos seus pés. Isso é normal. É por reclamarem de coisas tão pequenas que os brasileiros não progridem. Sua atitude tornou a atmosfera ainda mais hostil. É demais, lamentou um jovem viajante por perto, mas seu Roberto permaneceu inabalável, mantendo a calma. Se o senhor não puder cooperar, seremos obrigados a solicitar formalmente a intervenção das autoridades irresponsáveis. De acordo com as regras do aeroporto de Guarulhos, essa declaração fez com que suas expressões endurecessem por um momento, mas logo eles caíram na gargalhada. Regras? Você acha que isso pode nos deter? O desafio atingiu o ápice. Eles deliberadamente derramaram o resto da bebida no chão. Ei, limpe isso também, vamos lá, limpe. Essa cena provocou um pequeno burburinho ao redor. Os viajantes chegaram a se afastar de seus assentos. No entanto, o funcionário da limpeza, que assistia em silêncio, mantinha uma expressão firme. Senhores, se continuarem com esse comportamento, serei obrigado a reportar à administração. Sua voz calma transmitia uma forte vontade. Talvez intimidados por essa postura, alguns ficaram temporariamente em silêncio. Mas o líder incitou seus companheiros novamente. Não se preocupem, o que esse velho pode fazer contra a gente? Dizendo isso, eles voltaram a rir. Naquele momento, eles ainda não tinham percebido que suas ações provocadoras estavam prestes a desencadear um problema muito maior. Apesar da calma de seu Roberto, o comportamento do grupo estava ficando cada vez mais fora de controle. Ao vê-los jogando lixo e derramando bebidas no chão, a frustração dos viajantes ao redor atingiu o ponto de ebulição. Como podem fazer isso em um aeroporto tão limpo? É inacreditável. As vozes de condenação eram crescentes. Nesta situação, o gerente Marcelo, que havia recebido o relato da situação, finalmente apareceu. Ele se aproximou deles, com um semblante determinado, vestindo seu uniforme. Senhores passageiros, pedimos desculpas, mas seu comportamento atual viola claramente os regulamentos de uso do aeroporto e a ordem pública. Sua voz calma, mas cheia de autoridade, fez com que eles parassem momentaneamente. No entanto, o líder britânico imediatamente bufou em desdém. Lá vem ele de novo. Fazer tanto drama por uma coisa tão pequena. Os brasileiros são realmente dramáticos. O gerente, imperturbável, continuou. De acordo com os regulamentos, se o comportamento desordeiro persistir, medidas de remoção forçada do aeroporto podem ser tomadas. Passageiros, por favor, cooperem. Essa declaração fria concentrou todos os olhares sobre eles e o gerente. Mesmo assim, o líder não recuou. Ele se virou para seus companheiros e disse: "Ah, é? Como vocês vão nos expulsar?" Seus companheiros riram em coro, parecendo ainda mais desafiadores. O líder deliberadamente atirou com força uma garrafa plástica próxima no chão. Vamos bagunçar mais um pouco. Vamos ver até onde os brasileiros vão ficar bravos. Seguindo sua ordem, seus companheiros começaram a tirar embalagens de salgadinhos e latas vazias no chão. A cena provocou suspiros e exclamações de surpresa ao redor. O gerente Marcelo ainda não perdeu a calma e alertou com voz firme: "Senhores, seu comportamento está causando sérios danos a outros passageiros. Se não cessarem imediatamente, comunicaremos à Polícia Federal e tomaremos medidas legais rigorosas." Essa frase congelou o ar ao redor. Eles pararam de rir por um momento. Mas o líder respondeu em tom de desafio: "Polícia Federal, hein? Parece divertido. Chame a polícia que quiser." Sua atitude se tornou ainda mais arrogante e os olhares ao redor mais frios. Mas o gerente Marcelo não perdeu mais tempo com ele e deu instruções calmamente por rádio,
chamando o Centro de Controle de Operações. Situação reportada, preparem um apoio conforme o procedimento. Essa declaração foi o sinal para o fim de sua arrogância. No ápice de seu comportamento desordeiro, os viajantes ao redor começaram silenciosamente a sacar seus smartphones. Em um país com redes sociais muito ativas como o Brasil, alguém começou a filmar. Como um sinal, outros viajantes também apontaram suas câmeras para eles. Nunca vi algo assim. Isso não pode passar impune. Vamos fazê-los famosos. As pessoas sussurravam. Vários viajantes começaram a filmar a selvageria. Enquanto o gerente Marcelo e a equipe agiam com calma, o grupo, em vez de se arrepender, agia de forma ainda mais provocadora. Ei, vamos bagunçar mais, gritou o líder. Seus companheiros acharam graça e espalharam o lixo ainda mais. O chão do aeroporto foi rapidamente coberto por bebidas derramadas e restos de salgadinhos. Todo o processo foi gravado em vídeo e começou a ser carregado nas redes sociais brasileiras, como Instagram, Twitter, X e grupos de denúncia. A primeira postagem, com o título "Turistas britânicos vandalizam Guarulhos", foi publicada. Em poucos minutos, gerou uma enxurrada de compartilhamentos e republicações. Não consigo acreditar que a porta de entrada do Brasil seja profanada assim. O comportamento deles é claramente incivilizado. Que vergonha! Comentários como esses inundaram o vídeo. O clipe se tornou o centro das atenções em um piscar de olhos. A velocidade com que o vídeo se espalhou foi a prova da fúria de incontáveis internautas brasileiros com a cena. Ao mesmo tempo, no local, os olhares dos viajantes sobre eles ficaram ainda mais gelados. Uma mulher que estava filmando foi abordada por um viajante de meia-idade. Seria bom fornecer este vídeo também para os canais oficiais do aeroporto depois. A mulher acenou. Sim, claro, não podemos deixar isso passar. Não podemos permitir que manchem a imagem do Brasil. Enquanto conversavam, novas postagens surgiam constantemente nas redes sociais. Os vídeos, com as hashtags clientes inconvenientes Guarulhos e sem civilidade, se espalhavam. A opinião pública estava em ebulição. Como essas pessoas conseguiram entrar no país? A calma da equipe do aeroporto é impressionante. Esses caras não vão se arrepender de jeito nenhum. Um dos companheiros, vendo a multidão filmando, exibiu uma expressão de apreensão. Ei, estão todos nos filmando, mas o líder riu e deu de ombros. Deixe-os, nada vai acontecer. Suas palavras fizeram com que os companheiros relaxassem novamente e caíssem na gargalhada. Eles não pararam de jogar lixo. Naquele momento, eles não tinham ideia do impacto destrutivo que os olhares ao redor e a exposição online teriam em suas vidas. O gerente Marcelo, por outro lado, continuava a monitorar a situação no local e relatou à sede. Os vídeos da situação estão se espalhando rapidamente. Precisamos de uma resposta rápida. Seu julgamento calmo estava prestes a desencadear a próxima grande mudança de cena. O vídeo dos turistas britânicos desordeiros no aeroporto de Guarulhos, espalhado rapidamente pela internet, gerou uma onda de repercussão explosiva. As palavras-chave "turistas desordeiros Guarulhos" dispararam para os trending topics em tempo real. Em um piscar de olhos, a história foi compartilhada globalmente e até alcançou o Reino Unido. Comportamento como esse é imperdoável. A calor humano dos brasileiros foi abusada por eles. Isso transcende a questão individual. É uma vergonha internacional. Tais críticas inundaram a seção de comentários do vídeo. Enquanto isso, no local, o gerente Marcelo e a sede trabalhavam em estreita colaboração para implementar medidas de resposta com calma. A Polícia Federal, chegando ao local, declarou em voz firme diante deles: senhores, seu comportamento atual pode constituir obstrução de dever e violação da Lei de Manutenção da Ordem Pública. Se não cessarem imediatamente, serão punidos severamente de acordo com a lei. Essa declaração fez com que suas risadas parassem temporariamente. Mas o líder deu de ombros e respondeu em tom de zombaria. É um exagero, não é? Isso é só uma brincadeira. O oficial da polícia, imperturbável por sua atitude, continuou calmamente. O aeroporto é uma infraestrutura nacional essencial. Temos o dever de garantir a segurança e o conforto de outros passageiros. O comportamento de vocês claramente impede isso. Enquanto essas palavras ecoavam,
seus smartphones começaram a receber notificações, uma após a outra. O incidente se espalhou online e estava sendo relatado pela mídia no Reino Unido. Espere, isso é realmente sobre nós? Um dos companheiros sussurrou, olhando para a tela. O artigo exibia manchetes sensacionalistas como piores turistas envergonham a nação no Brasil, acompanhadas por uma enxurrada de comentários condenatórios. Ei, isso realmente ficou sério, não ficou? Diante da voz ansiosa do companheiro, o líder ainda tentou bancar o valentão. Que barulho! Ignorem. Mas seus smartphones receberam outra notificação logo em seguida. Era um aviso formal da agência de viagens britânica que havia organizado sua viagem. Devido ao seu grave comportamento desordeiro e violação das regras da empresa, o uso de todos os serviços de viagem é revogado com efeito imediato. Essa curta frase fez com que seus rostos ficassem pálidos. Isso não pode ser. Eles gaguejaram. Descobriram que até a BBC, mídia britânica, estava relatando o incidente, exibindo suas imagens faciais. Eles estavam sendo rotulados como a marca de um comportamento vergonhoso que causou humilhação internacional. As informações pessoais deles já estavam sendo expostas e espalhadas. Em pouco tempo, receberam contato de seus supervisores no trabalho. Seu comportamento está fazendo um grande estardalhaço na internet. Expliquem-se assim que voltarem. A mensagem, embora breve, insinuava um impacto fatal em suas vidas futuras. Para piorar, foi confirmado que suas pontuações de crédito social despencaram. Daqui para frente, seriam severamente restringidos em termos de empréstimos ou viagens internacionais. Como chegamos a isso? Com expressões cheias de ansiedade e arrependimento, eles finalmente se calaram. Mas ainda não tinham percebido que este era apenas o começo da punição que estava por vir. Suas vidas sofreram uma reviravolta de 180 graus ao retornarem ao Reino Unido. A repercussão dos vídeos espalhados online fez com que fossem alvo de olhares e sussurros em sua comunidade. Os laços com amigos e conhecidos foram completamente rompidos. São aqueles que envergonharam o país no aeroporto do Brasil, não são? Que vergonha! É embaraçoso morar no mesmo bairro que eles. Onde quer que fossem, ouviam fofocas como essa. Incapazes de suportar os olhares frios ao redor, eles gradualmente se tornaram reclusos. O pior de tudo foi terem recebido a demissão de suas empresas. O próprio alicerce de sua subsistência havia sido destruído. Já que a reputação da empresa foi gravemente prejudicada, a demissão é inevitável, disse o supervisor secamente, e suas palavras foram como punhais. De repente, sem emprego, foram dominados pela incerteza e pela ansiedade em relação ao futuro, sem poder recorrer a ninguém. Além disso, com a pontuação de crédito social no nível mais baixo, todas as transações financeiras foram bloqueadas. Não só o financiamento de casas, mas até mesmo o planejamento de novas viagens se tornou um luxo inatingível. Nesta situação, o homem que havia sido líder de repente se lembrou das palavras deixadas pelo funcionário da limpeza brasileiro. Uma pessoa que não joga lixo por aí também tem um coração limpo. Mas quando o coração se suja, essa poluição se espalha para os arredores. Essa frase atingiu seu peito profundamente. No começo, ele havia zombado e ignorado, mas agora parecia uma profecia que havia desvendado todas as suas ações. Por que eu fiz aquilo naquela hora? Seus suspiros cheios de arrependimento apenas pairavam no vazio da sala. Hoje, quase ninguém sabe o que aconteceu com eles. Há rumores de que estão se sustentando com empregos temporários, mas não há como confirmar. Apenas sua má conduta permanece registrada para sempre na internet, como uma tatuagem digital, e é transmitida para o futuro. Este incidente demonstrou a dura realidade da sociedade digital, onde uma vez que uma má reputação é deixada online, ela nunca mais desaparece. No final, lembramos-nos da outra frase deixada pelo funcionário da limpeza. Limpar não é apenas tornar um lugar limpo, é um ato de refinar a alma. Essa lição ficou profundamente gravada nos corações de todos os presentes. E o erro tolo deles será lembrado para sempre como um anti-exemplo do quão terrível é a consequência do comportamento incivilizado.
Quase ninguém sabe o paradeiro deles hoje, mas o registro deixado na internet testemunha para sempre seu passado. Isso demonstra a severidade da sociedade digital, ao mesmo tempo que nos faz perceber novamente a importância de cultivar a dignidade humana. Ao final desta história sobre a civilidade brasileira, somos levados a uma reflexão silenciosa. O mundo em que vivemos juntos é construído sobre acordos invisíveis. Respeitar o espaço alheio, considerar o tempo alheio e manter o lugar onde estivemos tão bonito quanto o encontramos. Mais do que regras escritas, essa é a voz da nossa consciência calorosa. O piso brilhante do Aeroporto Internacional de Guarulhos não é feito apenas pelo trabalho honesto de alguém. É o brilho que nasce da combinação da gentileza silenciosa, consideração e civilidade madura de incontáveis viajantes que passam por ali. É assustador como um único pedaço de lixo jogado por descuido pode quebrar esses acordos invisíveis. Através da história de hoje, somos lembrados novamente de que nosso verdadeiro valor e dignidade podem não vir de roupas luxuosas ou status elevado. Em vez disso, eles brilham mais intensamente nas pequenas ações daqueles que silenciosamente pegam o lixo em cantos onde ninguém está olhando, na profunda reflexão daqueles que valorizam o espaço compartilhado por todos e na atitude madura de priorizar a harmonia do grupo em vez do próprio conforto. Como disse seu Roberto, o faxineiro, tornar um espaço limpo é o mesmo que refinar nossa alma. Ao limpar o ambiente ao nosso redor, aprendemos a humildade, praticamos o respeito pelos outros e sentimos um orgulho saudável por estarmos contribuindo para um mundo melhor. O lugar onde estivemos continuará falando sobre nós por muito tempo depois de partirmos, porque não é apenas uma pegada que deixamos ali, mas sim o nosso coração. Agora perguntemos-nos silenciosamente: que tipo de marca estou deixando neste mundo hoje enquanto vivo? O lugar por onde passei trouxe paz e sorrisos aos outros. Que cada lugar onde pisamos possa se tornar um pouco mais quente e mais bonito. Lembre-se de quão longe a pequena ação de uma única pessoa pode iluminar o mundo de todos nós. Espero que a história de hoje permaneça em seus corações como um eco silencioso por muito tempo.